Paz e graça, irmãos, tudo bem? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Primeiro vamos orar. Deus eterno, soberano Pai, Senhor, neste momento vamos meditar na Tua santa palavra, Pai. Que o Senhor possa guardá-la em nossos corações, abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender a revelação da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, vou convidar os irmãos a abrir em Atos, capítulo 27. A partir do versículo 21, né? Então, na verdade, esse capítulo ele é muito importante vocês lerem inteiro, mas aqui, como o tempo é curto, eu vou dar uma resumida, né? Atos capítulo 27 é onde Paulo ele vai para Malta, ilha de Malta, né? Então, vocês vão ler ali o título: Paulo viaja para Roma e enfrenta uma tempestade sobre o naufrágio. Essa versão aqui é a versão viva. Ali, vocês podem ver no decorrer do texto que ele está indo para um julgamento, né? E através disso ele entra numa embarcação, junto com outros presos, porque ele está preso, né? E ele dá um conselho à tribulação, ali no versículo 7, você vai ver assim, ó: tivemos diversos dias de navegação difícil, por fim nos aproximamos de Cnido. Porém, os ventos contrários haviam se tornado muito fortes, de modo que atravessamos para Creta, passando o porto de Salmona. Lutamos sem resultado contra o vento e com grande dificuldade navegamos devagar ao longo da costa sul até chegarmos a bons portos, perto da cidade de Laséia. Ali passamos diversos dias, o tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época, porque já havia passado o jejum. E Paulo avisou: Senhores, eu vejo que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Acarretará prejuízos para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Mas o centurião responsável pelos presos deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E já que Bons Portos era uma enseada aberta e imprópria para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar a costa de Fenícia a fim de passarmos o inverno ali. Fenícia era um porto de Creta, com abertura apenas o noroeste e o sudeste. Então, assim, eles estavam em bons portos, né? E ali, Paulo, ele inspirado com certeza pelo Espírito Santo de Deus, ele falou que não era para seguir viagem. Ele deu um bom conselho, mas ninguém escutou. Desprezaram Paulo e foram na maioria, né? O tempo tá bom, tá favorável, né? Então nós vamos seguir, né? Para poder passar inverno em outro local. Aí veio o problemão. Neste momento, um vento leve começou a soprar do sul e pareceu um dia perfeito para a viagem. Então eles levantaram a âncora e navegaram costeando bem perto de Creta. Porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente. E um forte vento com a força de um furacão, chamado Nordeste, se abateu sobre o navio e o empurrou para o mar. Eles tentaram a princípio virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio à deriva. Finalmente navegamos por trás de uma ilha pequena chamada Clauda, onde com grande dificuldade levantamos para bordo o bote salva-vidas que viajava rebocado. E então amarramos o navio com cordas para fortalecer o casco. Os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para os bancos de areia de Sirte, de modo que baixaram as velas superiores e se deixaram levar pelo vento. No dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar a carga do mar. No terceiro dia, eles jogaram fora com as próprias mãos a armação do navio. A terrível tempestade continuou sem diminuir durante muitos dias, não nos deixando ver o sol, nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: Homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início e não ter deixado Bons Portos, pois assim teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio será destruído. Porque ontem à noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem sirvo, se pôs de pé ao meu lado, dizendo: Não tenha medo, Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César. Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. Portanto, tenham coragem, pois eu creio em Deus que ocorrerá exatamente como ele disse: iremos ser arrastados para uma ilha. Na 14ª noite de tempestade, perto da meia-noite, enquanto éramos jogados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros desconfiaram que a terra estava próxima. Então, veja só, eles passaram 14 dias
Na 10ª, lá, versículo 27, capítulo 27, versículo 27, fala assim: na 14ª noite de tempestade, perto da meia-noite, enquanto éramos jogados de um lado para o outro. Você imagina isso? Imagina isso, você dentro de um barco, aonde as ondas não param, elas têm a força de um furacão, a Bíblia está relatando, não sou eu não, elas têm a força de um furacão, um vento com força de furacão, chacoalhando o barco para lá e para cá, e você batendo em tudo, e rolando por cima dos presos, porque eles estavam carregando presos, tinha bastante gente, bastante tripulante ali, não era só Paulo. E aí você é arremessado de um lado para o outro, de um lado para o outro, noite e dia, sem ver o sol, sem ver as estrelas, sem esperança de salvação. Irmãos, a gente aprende muito com esse texto, porque a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã não é fácil. Não é romântico, irmãos. Não é um mar de rosas, irmãos. Tem dias que a luta vem, a dificuldade vem, a enfermidade bate na porta, o sentimento de desistência bate na porta, mas diante da morte, o que Paulo fez? Diante do desespero daqueles homens, porque não havia esperança de salvação, mas Paulo era portador da esperança de salvação. Paulo era portador da luz. Ele era o sal da terra. Então, diante daquilo ali, Paulo se levantou em clamor, em oração, pedindo a Deus que salvasse todos aqueles homens. Que Deus poupasse a vida deles e que a palavra de Deus se cumprisse e que ele fosse julgado por César, porque ele estava preso. E você vê que Deus acatou a oração de um justo e salvou a tripulação. Mas o navio foi destruído. Nós aprendemos muito com isso aqui. A escutar bons conselhos, porque Paulo era um homem de Deus, era um ministro da palavra. E ele aconselhou aquele povo. E aquele povo recusou os conselhos dele. Então, o cuidado com bons conselhos. Quando a gente é bem aconselhado por ministros de palavra, pessoas realmente que têm uma vida de santidade, e nos aconselhos e a gente quer fazer da nossa maneira, porque muitas das vezes aos nossos olhos, a gente vê uma situação e a gente acha que dá, acha que é possível, mas não consulta Deus. Aí vem a desgraça. Mas Deus ainda em sua misericórdia salva as nossas vidas. Mas temos percas materiais, percas de saúde, percas de noite em claro, em madrugadas a fio, choro, porque eu imagino 14 dias, irmão, sendo jogado de um lado para o outro, sem ver a luz, no meio de uma tempestade terrível no mar, o medo que esses homens sentiram, o sentimento de abandono, o sentimento de morte. Eles tiveram que jogar comida, sem comer. Eles não comiam por muitos dias, versículo 21, ninguém tinha comido por um longo tempo. Não dava nem para comer naquele ambiente. Não tinha nem como comer. Era ambiente de guerra, de tristeza, de dor. Era malta, irmãos. E aí, irmãos? Como é que tá a tua vida? Tá passando por processos? Tá passando por lutas? Mas aonde está o teu refúgio? Você tá clamando por ajuda aonde, irmãos? Na palavra? Nos pés do Senhor? Clamando por misericórdia? Clamando por ajuda? Clamando por Ele? Para que Ele nos ajude? Ou você está se afundando numa garrafa de bebida. Ou você está se afundando em droga. Ou está se afundando numa depressão. Irmãos, é aos pés da cruz que a gente tem que ir. Paulo foi aos pés da cruz. E ele teve resposta. A vida dele e daqueles homens foi poupada. E ele ainda teve obra, ainda que ele foi para a ilha de Malta, foi acolhido e ainda teve obra naquela ilha, ainda foi usado tremendamente por Deus. A tua confiança, irmão, não tem que estar no que você enxerga. Faltou comida na mesa, faltou dinheiro pro gás, faltou dinheiro para isso, faltou dinheiro para aquilo. Ou de repente está com algum conflito na igreja, ou algo do tipo, eu vou largar ministério, eu vou largar a igreja, eu vou largar a obra, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não aguento mais, irmãos. Nenhum processo que eu passei na minha caminhada cristã até hoje é comparado a ficar 14 dias no meio de uma tempestade no mar, sendo jogado de um lado pro outro. E eu já pensei em desistir. E você aí com certeza talvez está pensando em parar. Agora olha para a palavra e vê o sofrimento de Paulo, a agonia de Paulo pela escolha da liderança. Porque ele não estava no comando, ele só deu um conselho, mas ele não tinha poder de decisão. Olha a agonia dele. Agora eu te pergunto, o processo que você está passando é comparado a esse aqui? Eu acredito que não, irmão. Eu acredito que não. Porque o que Paulo passou em sua caminhada cristã é um exemplo para nós. Toda vez que você quiser um exemplo, olha a vida de Paulo.
Olha a vida de Paulo. Jesus também é um grande exemplo. Deus nos deixou a palavra, nós temos que velar por essa palavra, nós temos que seguir, nós temos que viver isso aqui. Então o que eu tenho para falar para você hoje, pro teu coração, é não para não. Se Paulo não parou 14 dias sendo arremessados, porque tá escrito, irmão, não sou eu que tô falando não, arremessados de um lado pro outro, sem comida, sem esperança de salvação, com ventos, com a força de um furacão. Imagina o barulho, o som, o estrondo, aquele medo, sem sol, sem estrela, sem luz do dia. 14 dias que eram intermináveis. Ele não rejeitou a fé. Ele não abandonou Cristo. Ele não rejeitou, irmãos, porque o foco dele estava no alto. Essa é a nossa diferença. Muitas das vezes o nosso foco está errado. A gente quer olhar para o homem, a gente quer olhar para fulano, a gente quer olhar para ciclano e a gente se esquece que nós somos criados e projetados por Deus para ser imagem e semelhança dele e não de mais ninguém. Não é da liderança, não é do pastor, não é de ninguém, é de Jesus. Você tem que ser discípulo de Cristo. Você tem que revelar Cristo nas suas ações, você tem que cheirar crente. Crente é crer em Deus. Essa é a nossa criação. Nós somos feitos para glorificar o nome do Senhor. Em tudo quanto fazemos, a nossa vida tem que pregar o evangelho, tem que pregar essa palavra aqui, ó. Paulo pregou. Quer que eu continue a palavra? Vamos continuar a palavra. Olha aqui, ó. Ali, ó, versículo 30. Deixa eu ver aqui. Versículo 30. Alguns dos marinheiros planejavam escapar do navio e baixaram o bote de salva-vidas, dando como desculpa que iam lançar âncoras pela proa. Mas Paulo disse aos soldados e ao centurião: vocês vão morrer todos, se esses homens não ficarem a bordo. Então os soldados cortaram as cordas e deixaram o bote salva-vidas cair, para que ninguém fugisse. 33. Quando a escuridão deu lugar à primeira luz, olha aqui, 14 dias na escuridão. 14 dias na escuridão. Quando a escuridão deu lugar à primeira luz da manhã, Paulo insistiu que todos comessem. Vocês não têm comido nada há 2 semanas, dizia ele. Eu aconselho que comam alguma coisa para salvarem suas próprias vidas, porque eles tinham que nadar, eles iam ter que nadar. Porque não se perderá nenhum cabelo da cabeça de vocês. Olha o profeta, ele estava profetizando. Então ele tomou o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. De repente, todos se sentiram melhor e também começaram a comer. Estavam a bordo 276 pessoas, por causa de um justo, por causa de um homem de Deus. 266 pessoas foram poupadas. Veja bem com quem você anda. Veja bem com quem navega com você. Presta bem atenção, quem está a bordo com você. Porque Paulo salvou a vida de toda essa tripulação, por uma oração. Depois de comer até ficarem satisfeitos, a tripulação aliviou o navio mais um pouco, jogando ao mar todo o trigo. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas notaram uma enseada com uma praia, e faziam cálculo se podiam passar entre os rochedos e ser levados até a praia. Finalmente decidiram tentar. Cortaram as âncoras e deixaram no mar. Baixaram os lemes, levantaram a vela da proa e rumaram para a praia. Mas o navio deu num banco de areia onde batiam ondas dos 2 lados e encalhou. A proa ficou bem presa. Enquanto a polpa ficou exposta, a violência das ondas começou a partir-se em pedaços. Então ele ficou ali no banco, as ondas vinham e quebravam o barco. Os soldados resolveram matar os presos, para que nenhum deles nadasse para a praia e fugisse. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Então ordenou que todos os que sabiam nadar saltassem ao mar e fossem para a terra, e mandou que os outros se salvassem assegurando-se em tábuas ou pedaços de navio. Assim todos alcançaram a praia em segurança. Olha só, né? Que bênção, entendeu? Aí, capítulo 28. Uma vez que todos alcançaram a terra com vida, logo descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo da ilha foi muito bondoso conosco e fez uma fogueira na praia para nos aquecer do frio e da chuva. O que é isso, irmãos? Depois da guerra, depois do processo, vem a bonança. Vem as bênçãos de Deus. Depois que nós somos provados pelo fogo, porque a gente tem que passar por lapidação. Ninguém é perfeito, nós temos que ser moldados, caráter moldado, mente moldada, nós temos que ser forjados por Deus. E isso inclui processos, irmãos. Mas depois do processo vem a mesa farta. Vem a mesa posta, porque Deus nos acolhe.
com os despojos, como ele fazia antigamente nos despojos da guerra. Depois da guerra vinham os despojos, aqui é a mesma coisa. Eles foram servidos, cuidados, após esse processo, após esses 14 dias terríveis. Mas olha só, o povo da ilha foi muito bondoso, né? Aí lá no versículo 3, enquanto Paulo estava juntando uma abraçada de gravetos para pôr no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor prendeu-se na mão dele. O povo da ilha viu a cobra pendurada na mão de Paulo e uns diziam aos outros, sem dúvida ele é um assassino, embora escapasse do mar, a justiça não permite que ele viva. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum dano. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. O diabo não cansa. Ele não cansa. Todos os dias, ele vem com 220 por hora para nos derrubar. E a gente tem que resistir. Paulo passou 14 dias sendo jogado de um lado para o outro, em processo, escutando choro, escutando dor e desespero, dentro de um navio onde ele não viu o sol nem as estrelas, onde não havia luz, somente escuridão e choro, tristeza, dor, angústia. Após isso, ele saiu ileso, como Deus falou, mas ele ainda foi picado por uma cobra venenosa. Veja só, né? Só que ele sacudiu e continuou fazendo o que ele estava fazendo e não sofreu nenhum dano. E todo mundo ficou abismado com ele, né? Porque não estavam esperando que ele morresse, né? Ah, vai cair. Não, acho que daqui a pouco ele cai. Não, acho que ele vai morrer. Daqui a pouco acho que ele morre. E acho que ele vai morrer. E nada. O povo esperava que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas depois que esperaram muito tempo e não aconteceu nada, mudaram de opinião e concluíram que ele era um deus. Veja só, né? E aí vem descrevendo toda a pregação e tudo mais, tudo que ele vem fazendo em Malta. Mas o foco da mensagem, irmão, é guerra. O foco da mensagem são processos difíceis. O foco da mensagem é naquelas lutas que nós enfrentamos, seja com filho, seja num casamento, seja na igreja com pastor, com liderança, seja na sua empresa, seja com o que for, irmão. Qualquer processo de dor, angústia e desespero, a saída é orar, fechar a porta do teu quarto, abrir teu coração para Deus e pedir solução, irmão. Essa é a nossa saída, esse é o único caminho, essa é a única verdade. Esse é o lugar onde nós encontramos a solução para a nossa vida e para os nossos problemas e para os nossos processos, irmãos. Por nossos processos. E eu, lendo essa palavra, eu vejo o quanto nós somos o sal dessa terra. Porque aqui tinha muitas pessoas nessa tripulação, era uma tripulação bem grande. E você vê 276 pessoas tendo fé, tendo ânimo. Eles compartilharam do pão, compartilharam da mesa, eles oraram junto com Paulo. Então veja só a influência. E Paulo não pregou a palavra dele ali, a palavra de Jesus, a palavra de Deus ali dentro do barco. Não, ele foi orar com certeza em desespero. Ele foi falar com Deus com certeza, clamando de angústia naquele momento de tristeza e de dor, onde ele era o único portador da luz ali. E ele sustentou todos esses homens, toda essa tripulação. Isso foi uma bênção, irmãos, para todos aqueles. Então presta atenção, irmão, quem navega com você. Porque Deus foi bem claro quando hoje apareceu, todos que navegam com você. Então presta atenção, irmão, quem está navegando com você. Presta atenção, irmão. Olha a tua mesa, ore a Deus, peça direção, verifica se realmente você está rodeado daqueles que tem que estar. E é isso, irmãos, a mensagem é essa. Você não vai parar, você vai avançar assim como Paulo avançou. E os próximos processos de dores e angústias, Deus vai te livrar assim como livrou Paulo da cobra. Você vai ter fé, irmão, você vai se levantar, você vai se renovar, você vai tomar uma injeção de ânimo com esse vídeo. Irmão e irmãs. E você vai seguir em frente e não vai abrir mão do teu ministério. Vai se consertar com quem tem que se consertar e a obra de Deus, ela não vai parar. Você vai continuar. Nada vai te parar, a não ser que você desista. O diabo pode até tentar, irmãos. Mas a palavra de Deus também nos diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Por 7 caminhos ele fugirá. Então resista nos dias maus, para que ele fuja de vós e para que a obra de Deus se faça na tua vida e se concretize. E para que a mesa seja posta após a guerra.
e você tenha acesso às bênçãos de Deus na sua vida. É isso que eu desejo em nome de Jesus, para a tua vida, para a minha vida. Glória a Deus.